dia, Mani. Muito bom dia, Franciel. A Mani passou o final de semana voando. Passou voando, nossa Pelo senhora. amor de Deus. Bom dia pro pessoal de casa, boa tarde pra quem já almoçou, porque mesmo assim, mesmo que a gente entrou cedo hoje, tem gente que almoça cedo, né, Franciel? Tem gente que já almoçou e já tá voltando pro trabalho. Pois é, mas então vamos fofocar. Bora de Vamos fofoca. fofocar, então. Franciel, eu acredito que você já tem ouvido falar sobre essa pessoa aí que tá viralizando nos últimos dias, tá gerando umas polêmicas, esse tal de Profeta Mirim Miguel. Ah, The King, Off the King, the man, the best. Nossa, você não vai falar disso, não. Menino, você não tem noção, Franciel, do tanto que isso tá dando o que falar nas redes sociais. E tá gerando uma repercussão e uma discussão entre os cristãos e quem não é de dentro da igreja. Menino, tá dando o que falar, dando o que falar. Por quê? Por causa da situação que ele é missionário com 14 anos. Exatamente, se diz profeta. E tudo mais, diz que é um rolo tão danado, gente, como que fala, como que chama? Quando é um trem tão cabeludo, que fala assim, é um trem tão cabeludo que é até confuso de falar. Mas esse aqui é o Miguel, é um rapazinho que tem aí seus 14 anos, e ele já prega há algum tempo, e nos últimos dias os vídeos que ele sempre fez, postando nas redes sociais, começaram a repercutir. O principal que fez boom, fez assim, sair toda essa conversa foi por quê? A gente tem um vídeo, inclusive, eu vou falar para o comandante soltar para vocês entenderem melhor. Ele fazendo suas pregações, ele começou a pregar em inglês. E aí, foi que nem a gente estava falando aqui, off the king, não sei o quê. Que tem toda uma tradução aí do que ele está falando, que é o rei, alguma coisa assim. Mas, enfim, antes da gente continuar, comandante, você consegue colocar o vídeo? O vídeo dele falando esse off the king, não sei o quê, para a gente conseguir ir falando para o pessoal na ordem correta. Esse mesmo. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Meu pastor Jesus, está amarrado. Porque o Carlos é meu. O Carlos é meu. Anda comigo, Carlos. Deixa eu falar seu nome. Tá aí. Esse foi o vídeo que viralizou, que fez ele... Boom! Quem que é esse cara? Quem que é esse menino? O que que ele tá falando nas redes sociais? O que que ele tá postando? E aí começou a dar uma repercussão e gerar... Ele prega na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus já pregou em outras igrejas, mas aqui ele congrega e tudo mais, e que ele prega é a Assembleia de Deus. E daí começou como se fosse manchar a imagem da igreja, porque o pessoal não recebeu isso bem. O pessoal de fora não recebeu isso bem, tanto e outros cristãos também não recebeu bem esse negócio. Porque você acompanha as coisas que ele fala, algumas coisas são bem... Como posso dizer? Me ajuda, Franciel, você que entende melhor essas coisas, tipo... É meio confuso, gente, assim. Porque ele é muito jovem, ele diz que... Já tem vídeo dele aí, diz que traduzindo as línguas angelicais, no caso são as línguas estranhas, né? Diz que traduzindo, o rapaz está aqui falando em línguas estranhas e ele está aqui traduzindo. Tipo, o rapaz está falando um monte de coisa e ele... E não sei o que, vocês vão conhecer meu nome. E não sei o que, eu vim para fazer isso, não sei o que. Eita, não sei o que, sabe? Como se ele estivesse traduzindo as línguas estranhas. E o povo não gostou disso. O pessoal não recebeu bem isso. Da mesma forma que tem gente que acha que isso é um milagre, que ele é realmente um profeta e tudo mais, tem gente que não concorda. Franciel, e você, como entende bem do assunto, é do meio, fala pra gente a sua opinião sobre isso, sobre esse tal profeta Mirim. Você quer que eu fale a minha opinião? Quero, pode falar, fala a sua opinião. Olha, vamos começar então, né, eu acho que... Não, é sério, e são coisas que, né, falar da religião, falar de religião, tanto de evangélico, católico, espírita, maçom, que seja, falar dos cristãos, falar do cristianismo tem que ter um pouco de cuidado. A questão do menino, do Miguel, 14 anos, repercutiu, esse The King, The Off, está repercutindo tá muito. Foi ameaçado. E teve um vídeo que viralizou também. Agora, que parece que queriam bater nele na frente da igreja. Sim, queriam bater nele. Antes de você continuar, deixa eu só falar. Saiu um vídeo, o que mais fez o povo querer, o pessoal julgar também foi porque ele, numa pregação, ele começou a orar falando que ele estava sentindo, que Deus estava falando para ele que nessa noite 4 pessoas iam doar R$1.000. E daí continuou essa pregação que 4 pessoas iam doar R$1.000 e daí ninguém doou enquanto ele estava ali. Ele falou, eita, senti agora que 10 pessoas vão doar R$100. Acho que era, não, que 100 pessoas vão doar R$100.
Ele falando, eu tô sentindo aqui, Deus tá falando pra mim que 100 pessoas vão doar R$1.000, ou vão doar R$100 agora, entendeu? Isso que ele falando na pregação, isso deixou muito feio, entendeu? Deixou muito feio a visão dele para as pessoas. Gera. E como eu estava falando, tem que ter um certo cuidado na questão de quê? Porque ele, primeiro, ele é um menino. É um menino. E tem 14 anos de idade, gente, é uma criança. Eu não sei onde está o pai dele, não sei onde está a mãe dele, que não orienta ele, não conversa com ele. Até um pastor, teólogo, um homem que conhece de Bíblia demais, chamado Eliseu Rodrigues, que prega nas maiores igrejas do Brasil e do mundo, no meio evangélico, falou que ia discipular ele, ia ajudar ele, mas até o pastor Eliseu desistiu. Ele se pronunciou, pastor Eliseu, tem mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, falou que desistiu. Franciel, qual que é a sua opinião? A minha opinião é de todo o meu coração, vou falar para vocês aqui de casa. Davi foi usado quando menino para expulsar os demônios do rei Saul. Davi era um menino, tocando harpa. Davi foi escolhido rei de Israel quando menino ainda. Então Deus usa os meninos, as crianças, usa. Como diz lá em Joel 2, usa sim. As crianças teriam sonhos, teriam visões, os velhos profetizariam, usa sim. Mas a questão do jovem Miguel, do menino Miguel, ele precisa ter cuidado, porque acaba virando brincadeira. Exatamente. E é quando vira um pouco de brincadeira, quando você sai da parte séria e vai para brincadeira, você está brincando com as coisas de Deus. Brincando com as pessoas de Deus. E uma coisa que deu o que falar também foi porque, e já em algumas vezes aconteceu isso dele pedir dinheiro, mas é normal pedir dinheiro para a congregação, pedir dinheiro para o ministério. Igreja evangélica, igreja católica, todos arrecadam dinheiro. Sempre tem um dízimo, né, gente? Tem um dízimo. E daí, depois que repercutiu todo esse bafafá dele pedindo dinheiro, falando que Deus estava falando para ele que tantas pessoas iam doar tantos reais, não demorou muito, ele apareceu com o dente cheio de lente. Apareceu com o dente cheio de lente. Ele tinha o dente normal, a gente tem até a primeira foto que a gente tem dele sorrindo, ele tá com os dentes normais ainda. E aí passou uns dias, ele apareceu com o dente lotado assim de lente. Sabe aquelas lentes, gente? Fica um dentão brancão assim? Apareceu com o dente de lente. Pronto. O povo já começou a cair em cima também, falando que era dinheiro da igreja. Então, mas aí que tá. Ele recebe uma oferta para pregar nas igrejas. Sim. Com certeza. Ele recebe. E outra que ele também ganha das redes sociais, porque tem vídeo que eu peguei aqui que são das redes sociais dele, que ele tem uma equipe de marketing que fica junto só para gravar ele. Fica cuidando. Então, eu vou ser bem realista, Mani. Vou ser bem realista para mim encerrar minha participação nisso. Eu não vou jamais, a questão da Igreja Assembleia de Deus, a qual eu tenho um respeito gigantesco, qualquer outra denominação, quem chamou ele para pregar nas igrejas, eu jamais vou falar do que ele fala no altar, porque eu não sei se é o Espírito ou não é. Se for Espírito Santo e eu falar alguma coisa, eu vou blasfemar. E se eu blasfemar, é ruim para mim. O bicho pega pro meu lado. Então eu prefiro não. Agora, a questão dele, o que esse menino precisa? Apenas de alguém que discipule ele, que oriente ele. Porque ele está perdido. Ele está perdido. Eu acho que ele tenta, Franciel, que ele tenta, como que chama? Como que fala? Ele tenta modernizar a forma de passar a palavra. Entendeu? Ele tenta jovializar, como que fala? Se jovializar. E daí a questão é, porque daí ele faz dancinha enquanto ele está pregando, ele faz brincadeira, entendeu? E acho que é isso que o pessoal assim, já tem muito mais uma forma que cresceu vendo, uma forma que sempre foi, aí vem alguém querendo fazer diferente, dá aquele baque, sabe? Sim. E aí ele fala em inglês, e tanto que ele foi dar uma entrevista, e ele falou pro rapaz que estava entrevistando ele, falou, irmão, se eu quiser falar em árabe, eu falo, se eu quiser falar, of the king, the power, o que tem? Se eu quiser falar em árabe, eu falo, se eu quiser falar em alemão, isso, não sei o que lá, eu falo, não sei o que. Quem é você para falar alguma coisa? Aí se eu quiser pedir dinheiro na igreja, eu peço, se o irmão quiser doar 1.000, 10.000, 15.000, 100.000, o dinheiro é dele, falou assim, sabe? Mas enfim, a gente só tá passando a fofoca, é um assunto que repercutiu e ainda está repercutindo muito. O meu, pelo amor de Deus, eu abri o Reels do meu Instagram, só dá o The King of the Power, não sei das quantas. Não para. É mesmo. Não para. E uma pena. Eu fico muito triste porque estão banalizando o Evangelho, estão brincando com as coisas de Deus. E desculpa, pecado todo mundo tem, erro todo mundo tem, mas a partir do momento que você que está em casa começa a banalizar as coisas de Deus, aí já é, Elvis, aí já era. E isso daqui, para mim, de todo o meu coração, eu não posso
A partir do momento que ele começa a falar em línguas estranhas, a partir do momento que ele começa a pregar com o microfone, eu não vou ter essa ousadia de comentar alguma coisa ali dessa questão, porque eu tenho uma fé, eu proclamo uma fé, e a minha fé não permite eu falar alguma coisa, porque eu sei que eu vou estar pecando contra Deus. Então ele precisa de ser discipulado, Amani. Precisa de alguém para orientar ele ali, né? Ele precisa. Alguém com experiência. Ele precisa. Eu tô preocupado porque eu já entrei no Instagram dele várias vezes e eu não vejo o pai dele e a mãe dele. Só ele sozinho, menino de Não tem 14 anos de pai. idade. Cadê o pai, Amani? Eu acho que o pai deveria ver a repercussão que tá dando. Mas enfim. Até porque mais aí agora que ele tá recebendo Agora foi ataque, ameaçado. né? Tá recebendo ataques. Pois é. Mas enfim, mais pra frente veremos próximos capítulos, porque isso aqui não vai acabar tão cedo, porque tá dando o que falar, ainda mais agora que ele tá recebendo ameaça. Mas enfim, mais pra frente, se der mais alguma coisa assim, a gente traz pra vocês. Mas então, vamos continuar. Franciel, não sei se você já ouviu falar, acredito que alguém do pessoal de casa já deve ter ouvido falar no cantor Jô Xavier. Ele tinha crescido nos últimos tempos, ele estava crescendo, cantava aí um forrozinho, uns tipos de música bem comuns hoje em dia, e ele acabou sendo morto Como ontem. assim? Foi morto como? Ontem ele pegou e foi morto a tiros. Caraca. A tiros num barzinho, que ele tava com uma galera lá tomando cerveja, comendo um petisco lá, tava lá aproveitando com o pessoal as informações que a gente tem, porque como foi muito recente, isso foi ontem de noite. E daí a gente tem as informações que a perícia passou. Que ele estava lá no barzinho e tudo mais, tomando uma cerveja lá com uma galera, estava tendo um showzinho ao vivo, lá na Bahia e tudo mais. E aí veio um taxista, não vou citar o nome, mas um taxista conhecido, tanto que tinha muita gente no barzinho, e a cidade, por ser pequena, era conhecido fulano de tal taxista, entendeu? Tipo, ele já tinha o nome, Passou lá, pei. Um na barriga, 2 nas costas e um mais em outra região do corpo que eu não me recordo agora. Então foi direção a ele mesmo. Foi ele mesmo. Que loucura, nossa, execução. Franciel, é horrível as imagens, é horrível. Porque como tinha muita gente na hora, teve muita foto, entendeu? Nossa, horrível. Mas foi morto a tiros. Do nada, aí o pessoal foi, tipo, isso são as informações que a gente tem de ontem para hoje. A equipe da polícia foi investigar do porquê, né, nessa madrugada, do porquê, e algumas pessoas falaram que é por conta de ciúmes. O rapaz com ciúme de outra moça ali, que é ex do rapaz que atirou, estaria se envolvendo com o Jô Xavier. E acabou que por ciúmes, ele foi e acabou fazendo isso. Um vai preso e o outro morto. Acabou a carreira do cara. Agora que o cara estava crescendo, por conta de relacionamento. Por isso que a gente nunca sabe o que a pessoa é capaz de fazer, né? É você que tá aí, comecei a namorar agora. Ela namorava quem antes? Namorava fulano. Cuidado, né? A gente não sabe quem é o fulano, quem é o ciclano. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu vi já videozinhos dele na internet, no TikTok principalmente. Sim, ele estava crescendo. Dele, tocando violão. Tem um que ele tocando teclado. Ele tocava teclado também. Eu vi. Ele canta tipo um shotzinho, né? Umas coisinhas. Sim, eu vi. Eu vi. Caramba, que sinistro, hein? Sinistro. Vários tiros. Até agora não tem informação correta, mas a informação que passaram foi que tem crime de não sei o quê, tem um nome certo. Eu não me recordo agora, peço até perdão pro pessoal de casa, mas esse crime é de quando é casado por ciúmes, essas coisas, geralmente por conta de relacionamentos amorosos. Daí as informações que a gente tem é essa, que ele estava se envolvendo com uma mulher aí, que o povo acha ainda, não é nem certeza. Porque a gente sabe que às vezes pelas pessoas serem mais conhecidas assim, gera mais tipo isso do povo querer estar próximo, gera aquilo, às vezes não foi, às vezes ele nem estava assim namorando com a mulher, ou se envolvendo com a mulher. Às vezes a mulher que era fã e daí estava lá atrás dele, vai saber, são muitas possibilidades. A mulher que estava demonstrando um sentimento diferente, expondo, e ele nem tinha um caminho. Vai saber, são muitas possibilidades. Aí no final acabou morrendo de graça, né? Sinistro, mas vamos embora? Triste, né? Jô Xavier, poxa, teve aí a sua carreira, né? Paralisada por causa de uma execução. Sinistro, hein? Eu lembro dele, assisti uns vídeos dele já. Vamos embora, gente. Começando a semana, uma semana abençoada para todo mundo. Deus abençoe. Ótima semana para vocês. Vamos embora. E agora, cedo ainda, meio-dia e 9. Que coisa boa. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus. Ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Fui. Gente. Balanço Geral Taporá. Oferecimento Del